Hoje, dia 19 de março de 2026, teremos mais uma aula do nosso projeto Cartórios na Prática, com a nossa convidada Jaqueline Pinheiro Feltrin. Ela faz uma breve exposição aqui. Filha, mãe e esposa, vó, graduada em administração, pós-graduada em gestão de pessoas, pós-graduada em dinâmica de grupos, pós-graduada em psicologia e psicanálise, pós-graduada em abordagem transdisciplinares sistêmicas, pós-graduada em neurociência, pós-graduada em Ayurveda. Bastante coisa, viu? Estou adorando aqui seu currículo. Empreendedora, coach, consteladora sistêmica, educadora sistêmica, consteladora empresarial, hipnoterapeuta avançada, Omni, Master em hipnose clínica e PNL, terapeuta Healer, guia de respiração sistêmica, analista corporal certificada pelo O Corpo Explica. Para aprender mais sobre consciência espiritual, sistêmica, mental e corporal, ela pede que siga nas redes sociais. Eu vou colocar o endereço de Jaqueline aqui para quem desejar segui-la, também segui-la nas redes sociais. Olá, Deise Nunes, tudo bem, querida? Boa tarde, bem-vinda. Bem-vinda a todos, né, Jaqueline? Quer falar, Deise? Deise está Oi, no Ana. Congresso do CNB Federal, Oi, Ana. Oi, Brasília. Ana, boa tarde. Na verdade, é uma assembleia, né? Uma verdade, da Assembleia do CNB. Já estou voltando para Recife, já estou aqui no aeroporto. Mas eu queria dar boas-vindas para a Jaqueline, né? Mônica é uma querida, ele recomenda demais, né? Mônica, ela é muito cuidadosa com a atividade, muito cuidadosa com seus colaboradores também, né? E é muito importante a gente trazer esse cuidado para dentro da nossa prática no cartório. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de só dar um alô aqui para vocês e dizer que Pernambuco vai sediar o Congresso Brasileiro de Direito Notarial no final do ano. Então, eu estou muito feliz. Essa notícia eu tive aqui nessa Assembleia do CNB e fiquei muito feliz em poder prestigiar, né, eles prestigiarem o nosso estado, prestigiarem o Nordeste. Quero aqui pedir o apoio de todos, né, para ajudar a gente a fazer um evento bom, né? Não só em comparecimento, mas um evento bom em todos os sentidos e mostrar um pouquinho da nossa cultura para esse Brasil tão grande. Então, Jaqueline, boa aula para você, querida. Tudo de bom. Tá certo? Pessoal, Obrigada. aproveitem, né, que a gente precisa também saber de outras coisas além do que exclusivamente a técnica. A gente também precisa saber como cuidar das pessoas e como se cuidar também. Então, beijo a todos. Ana, obrigada pela oportunidade. Obrigada, Deise, pela sua colaboração e participação de sempre. Muito obrigada. E parabéns, parabéns por trazer esse evento para Recife. Vai ser grandioso. Estamos muito animados e muito contentes, viu? Parabéns, parabéns. Então, Jaqueline, voltando, a aula da doutora Jaqueline tem como tema a saúde mental nas organizações. E ela diz: saúde mental nas organizações dá lucro. Entenda as mudanças da NR1 que afetam os cartórios. Então, assim, tema muito oportuno, interessa muito a nós, e com isso, eu já encerro essa introdução e abro a palavra para a doutora Jaqueline Peltrin. Muito obrigada. Eu quero agradecer o convite. Eu acho que a minha missão é ajudar as pessoas a viverem melhores e mais livres, né? E quero convidar todos vocês que estão aqui que abram a câmera, porque senão eu vou me sentir que estou falando para mim mesmo e não faz sentido, né? Já que a gente está num grupo e eu acho que é tão importante quando a gente recebe algo, a gente dá também esse algo. E aqui creio que esse movimento, esse projeto de vocês é um projeto que auxilia, senão vocês não estariam gastando o seu tempo. Então, essa é uma das. Não falei isso antes, mas para os meus alunos, para os meus mentorados, para os meus grupos, é uma das regras quando nós estamos juntos. Porque não importa onde a gente está, mas que a gente possa também se posicionar. Porque aqui a gente não enxerga, né? Eu aqui só estou olhando a Ana, a Rosiane e o Paulo. O restante está tudo fechado aqui para mim. Mas quero convidar vocês a fazer esse movimento de abrir a câmera, que não está muito ligado aonde eu estou sentado, como está meu cabelo, como está, mas é muito além disso e que tem a ver com o tema que a gente vai trazer hoje.
E é isso, por isso que é importante ter a câmera para mim saber com quem a gente está falando, né? Gostaria de saber, você pode só erguer a mão aí, se vocês já sabem, já acessaram esse tema da NR1, ou se vocês estão entrando em contato agora com o tema. Vocês já acessaram informações? Eu mesma já participei, de uma aula sobre a NR1, mas eu sinto que eu ainda preciso aprender mais. Certo. E aí, por que que essa pergunta é fundamental para cada um de vocês pensarem? Porque a NR1 ela não é algo novo. Tanto que no mês que vem, que é maio, toda e qualquer organização de todo e qualquer porte vai passar por fiscalizações, e óbvio que não vai ter uma fiscalização todas juntas, mas a partir de maio de 2026, na verdade seria o ano passado, um ano atrás, mas foi ajustado isso por acordos para que ficasse um ano. A gente sabe que as coisas para andar, muitas vezes, precisam tocar no bolso, né? Então, se for visitado a organização e não tiver nada relacionado à norma regulamentadora com o que foi incluído, que são os riscos psicossociais, toda e qualquer empresa, tendo ela 2 funcionários ou 1.000 funcionários, vão estar sujeitos à multa. E por isso que a gente está vendo tanto esse movimento de falar sobre NR1 agora nos últimos meses, né? Ou seja, já é um assunto que nós está batendo na porta de todo mundo. Eu fiz uns slides para facilitar, porque tem um pequeno porém. Eu posso fazer um dia inteiro aqui sem ter nada, e por isso, quando as pessoas falam demais, a gente precisa ter um norte. Então, como uma boa gaúcha que sou, eu já sei que a gente vai papear muito por aqui. Então, eu fiz uns slides para orientar essa nossa conversa, para não passar do meu tempo aqui. E toda e qualquer pergunta que vocês forem trazendo, vocês vão fazendo escrito aí, e no final a gente vai abrir. Lá no Instagram eu abri uma caixinha de perguntas também. Perguntas que não forem respondidas aqui, vocês podem colocar lá, que eu respondo depois, posteriormente, já que o nosso tempo é um tempo limitado. Então, vou trazer para vocês os slides para ajudar a gente a compreender um pouco mais essa dinâmica. Eu creio que apareceu aí para vocês, né? Ou não? Oi, parei de compartilhar aqui. Chegou a aparecer ou não? Apareceu, professora, mas ele ficou um pouquinho fora Pois é, não estou da entendendo marcação, mas agora tá por- bom. porque ele está fora da marcação aqui. Estava passando da tela do computador na outra configuração, agora tá pequenininho, mas dá para ver, tranquilo. É que ele está com uma. Deixa eu só ajustar aqui. Vamos ver se eu Tá, consigo ajustar o. Porque ele está cortando, né? Ele está aparecendo para mim que está cortando aqui. tá parecendo cortado, assim, tá É. fora do. Tá cortado ainda? Agora não, tá perfeito, tá bem Beleza, legal. então. Ótimo, beleza. Tá grande, tá normal, vamos lá. Então, começando para a gente entender. E por que a gente fala em dar lucro? Porque realmente dá lucro. Quando a gente olha para cuidar das pessoas e com toda essa abordagem que a gente está tendo agora, desse cuidado mais emocional, mental, a gente acha que vai ter que fazer um investimento, mas lá depois, no final, a gente vai ver o quanto isso dá resultado. E quero dizer aqui para vocês que a doutora Mônica, né, a gente já tem uma parceria aí de uns 13 anos, mais ou menos. Porque a minha formação inicial é administração, trabalho há muitos anos com gestão organizacional, mas estou focada nos últimos anos cuidando mais das pessoas na sua saúde mental, emocional e no desenvolvimento das pessoas em treinamentos, né? Mais focado não só na gestão, mas sim no desenvolvimento mais integral do ser humano. Então a Mônica, para você ter uma ideia, ela implementou todo o processo da NR1, ela já fazia ações isoladas, como uma Semana da Saúde há muitos anos, mas o ano passado, em abril do ano passado, nós fizemos o lançamento, inclusive presencialmente, e o grupo da Mônica se encontra mensalmente para cuidar da saúde mental. Eu conduzo todo esse processo, depois vocês podem buscar mais informações com ela ou comigo mesmo, mas já faz um ano dessa implementação.
Então, aqui a ideia da nossa agenda é contextualizar a saúde a nível Brasil, compreender o que é a norma, identificar o que é realmente risco, porque tem uma diferença entre risco e perigos, né, que a gente precisa conhecer, e quais as implicações legais que qualquer organização vai ter a partir de agora. E aí, quando a gente fica falando sobre saúde mental, a gente acha que é um assunto muito novo. Não é. Em 1986, na Conferência Internacional, o Brasil assumiu no Canadá esse acordo que se chama, né, Acordo de Ottawa, que é capital do Canadá, na verdade, que foi feito lá, ele assume o compromisso de cuidado da saúde mental no país. Ou seja, a preocupação do país, do Brasil, cuidar disso, porque o Brasil, se vocês não sabem, ele é o país mais ansioso do mundo. Nós temos os maiores índices de ansiedade. E aí, em 2024, não sei se vocês também já sabem desta informação, mas foi lançado aqui no país uma lei 14831, que é uma lei que vai certificar organizações que promovem a saúde mental. E aí essa lei já foi promulgada, é uma lei existente, ainda ela não está auditável, ou seja, não tem o mecanismo de auditar para que a empresa tenha essa certificação, mas é uma lei já em vigor. E também nós temos várias ISOs, né? ISO é um programa internacional reconhecido como a ISO 45003, que é dessa família, né, de todos os cuidados mentais. Então a ISO, ela também vem buscando isso, e algumas organizações estão buscando isso nesse sentido também. Mas o que é o que nós trouxemos desse impacto desses riscos psicossociais? 60% dos brasileiros enfrentam altos índices de ansiedade no trabalho. E aí você pode se perguntar, né? O quanto você sai ansioso do seu trabalho. Também aqui a gente não sabe se você é titular, se você é colaborador, se você é um escrevente, é um substituto, né? Mas as pessoas vivem no trabalho e muitas vezes têm demandas maiores do que dão conta de fazer, o que traz ansiedade. Em alguns lugares, e aqui eu não os conheço, estou trazendo da minha experiência de 30 anos trabalhando em gestão e diversas empresas, que lá está o parente, o amigo, o irmão, e aí há muitas vezes assédios, né, pressões que têm trazido ansiedade. Eu, particularmente, acompanhei muitos casos de pessoas passando por essas dificuldades em ambiente de trabalho. E 30% dos trabalhadores mundiais são afetados por transtornos mentais. Então, essa implementação, ela foi determinada a partir de maio de 2025, justamente por esses índices. Porque 1 em cada 4 empresas afastou colaboradores nos últimos 12 meses. E não é à toa que aquela lei 14.000 foi, que eu falei para vocês aqui, a 14.831, que foi promulgada no país. Por quê? Porque os índices cresceram muito. E aí, quando a gente fala em cuidar da saúde, sim, traz lucratividade, traz produtividade, traz ambiente melhores, traz pessoas felizes. O custo da doença mental no mundo foi de 3,5 trilhões, né, de perda de recurso. E o que é mais triste a gente ver que com 4 trilhões, o que seria 1 ano e 2 meses, se a gente pudesse terminar com as doenças emocionais, nós também terminaríamos com a fome no mundo. Então, esse custo está saindo muito alto para nós, para as famílias, para as pessoas. O índice de suicídio aumentou, o índice de suicídio na faixa etária da juventude, aí, 29 anos, aumentou. Ou seja, nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia mental. Só que muitos ainda não acordaram para isso. E sim, nós temos dados assustadores que nos últimos 10 anos houve esse aumento, né, de 68%, e vem aumentando a partir do ano 2000. A gente percebe que em 2020, né, que foi aquele marco, a partir disso que nós passamos, porque nenhum de nós que está aqui tínhamos vivido situações como vivemos em 2020.
Então, esse índice de ansiedade aumentou, esse índice de burnout aumentou, esse índice de medo aumentou, esse índice do pânico, do toque, inclusive, toque de limpeza, toque de higiene, toque de afastamento de pessoas. Isso tudo fez com que aumentasse a proporção das doenças mentais. E por incrível que pareça, desse índice todo que a gente traz aqui, 472 mil pessoas afastadas do trabalho em 2024, nós temos 301 são mulheres. Então as mulheres são muito mais afetadas ainda por esses sintomas, e é justificável pelas cargas dobradas, pelas jornadas muitas vezes, né, duplas, pela sobrecarga muitas vezes delas conduzirem as próprias famílias. Então as mulheres sofreram muito mais esse afastamento da saúde mental. E esses são os dados, né, que a gente tem contextualizando. Então, 1 em cada 8 pessoas no mundo é afetada por doenças emocionais e mentais. E aqui é importante a gente entender que não é porque eu não tenho um diagnóstico psiquiátrico, porque eu não estou fazendo uma terapia, porque eu não estou, é que mentalmente eu sou saudável. Não. Então, quando a gente fala em saúde mental, é esse bem-estar em todas as áreas da nossa vida, essa qualidade de vida, essa paz interna, esse alinhamento com o que eu penso, com o que eu falo, com o que eu faço, e isso faz com que a gente tenha verdadeiramente saúde mental. E aí agora a gente entra então na normatização, né, na norma regulamentadora 01, que não é nova, a gente já sabe. O que realmente foi mudado? E sim, entrou os riscos psicossociais, embora a norma inteira só cite 3 vezes riscos psicossociais. Ela quer, nessa mudança, que seja identificado e avaliado quais riscos a organização passa, né? A organização expõe os seus colaboradores. Então tem que ter um diagnóstico, tem que ter um relatório, tem que ter uma pesquisa organizada sobre isso. E aí, o que muitas vezes acontece já nessa identificação, para a gente entender que não basta a gente fazer. Eu vi dias atrás alguém fazendo, entregando picolé para os funcionários, porque era um gesto da nossa, para tornar o ambiente melhor. Não é disso que a norma está falando. Isso não é fazer ambiente adequado e saudável. Nós temos pesquisa que informam, as pessoas não vão embora das empresas pelo fato do salarial. Elas vão embora, primeiro aspecto é por causa dos ambientes. Então elas ficam nos lugares porque o ambiente é bom. Então se tem um ambiente adoecido, essas pessoas não ficam, essas pessoas não permanecem, elas faltam, ou se elas estão no trabalho, elas estão só presentes, mas não estão de fato atuando. Então essa identificação é necessária. E aqui precisa programas de prevenção à ansiedade, por exemplo, de prevenção a burnout, de prevenção ao assédio moral dentro da organização, da prevenção de doenças que possam afetar a qualidade de vida dessa pessoa. E aí o suporte, né, do programa de gerenciamento de risco, que é exatamente eu identificar o risco, identificar quais colaboradores podem passar por este risco e o que eu estou fazendo para prevenir, anular ou minimizar esse risco que pode ser a pessoa passar. Então é isso que a norma pede: identificação, programas de prevenção e o gerenciamento dos riscos. Então não são ações isoladas, é uma gestão das pessoas, uma gestão desses riscos que podem se ater dentro de uma organização. Então, nessa normativa, a NR1, ela vai querer exatamente a identificação com clareza do clima organizacional, do estilo de liderança, da carga, do ritmo de trabalho, se tem pressão psicológica, se tem conflitos interpessoais, se há equilíbrio dos colaboradores entre vida pessoal e vida profissional. E aqui, se tem algum colaborador e possa entender que isso é só responsabilidade do líder, do titular, de quem está à frente, não. Isso é uma missão que vai ter que envolver
toda a organização, de cima, né, o alto escalão, com a última pessoa, ou seja, a pessoa que faz a limpeza, que auxilia no café, que auxilia no xerox, ela também é envolvida nesse processo, ela precisa ser envolvida. Então, é entender todos esses elementos que em conjunto ou separadamente ou maximizado, eles afetam o dia a dia dessa pessoa, levando a uma situação emocional e mental desfavorável. E nesse contexto, a norma, ela era uma norma basicamente técnica, que ela falava da segurança física do colaborador. Ela deixa de ser só técnica e ela passa agora a se responsabilizar, né, a organização a se responsabilizar pelo cuidado da saúde mental no trabalho. Entenda, tem algumas pessoas também que estão entendendo equivocado isso. Eles acham que eu cuidar do funcionário, se eu estou depressivo, eu vou cuidar do fulano. Se o outro tá com burnout, eu vou cuidar. Não, a gente tá cuidando do ambiente. O ambiente é que tem que ser saudável. Esses atendimentos são atendimentos particularizados e pessoais. Então, sim, eu preciso estar atento para saber. A pessoa precisa de um atendimento mais especializado. Não é tentar fazer dentro da organização esse atendimento, porque não é isso que fala a norma. Ela fala do ambiente saudável, ela não fala das doenças, e não é pessoal, é o global, é o grupo todo, é a organização toda. Então, em casos específicos, as pessoas têm que ser encaminhadas justamente nesse sentido do preventivo, do monitoramento dos riscos, do monitoramento do que está acontecendo, para que possa ser atendido na pessoalidade, através de uma terapia, através de um atendimento psiquiátrico, que não é a função da empresa nesse contexto. O contexto da empresa é todo o que envolve para deixar essa pessoa melhor. E aí essa norma regulamentadora, ela estabelece as diretrizes que a gente já conhece, de segurança de trabalho, e vai se aplicar a todos os... Não importa o tamanho do cartório, se ele tem 2, 3, 4, 5. Óbvio que as exigências de como que a gente vai aplicar para uma empresa que tem 1000 colaboradores, como alguns casos, né, que a gente tem aqui 1000 colaboradores, e outros que vão ter 10. Tem uma diferença da forma da aplicabilidade, da forma do controle das ações, do que precisa ser feito. Mas, mesmo assim, vai estar sob a regência dessa regulamentação. E aqui, trazendo um pouco da linha do tempo da normativa, né, da NR1, ela surgiu em 78, e o objetivo dela lá era simplesmente direcionar deveres e direito dos empregadores e dos empregados, para que pudesse ter a segurança do trabalho. E aí a gente vai vendo, né? Vai alinhando, vai avançando, vai entendendo, vai estruturando a partir disso. E a gente vê que lá em 2020, o que teve? Toda uma adaptação ao trabalho remoto, porque foi aquela fase difícil que a gente passou. Só que lá, quando adaptou para o trabalho remoto, se percebeu que houve várias situações que trouxe questões emocionais e mentais para a população como um todo. E aí sim, em 2024, ele inclui esses riscos, então, psicossociais. Esta é a construção da norma, né? Ela vem caminhando e vem evoluindo. Então, a partir de agora, de 2025, eles colocaram como sendo um ano de 25 a 26, um ano de sensibilização, de preparação, ou seja, quem foi inteligente já preparou para estar pronto. Por exemplo, se chegar uma fiscalização, aqui está o relatório, aqui está meu plano de ação, aqui está as ações que eu estou fazendo, aqui está como eu estou gerindo os riscos, aqui está as ações que foram implementadas a partir do diagnóstico. Então, esse ano de 2025 a 2026 era esse tempo para fazer essa organização, porque 2026, como eu disse para vocês, maio agora, começa as fiscalizações. Então, essa norma, ela vai trazer esse papel de proteção mesmo, ela busca a proteção e a integridade. E a atualização, como a gente falou, a última dela foi em 2024, com essa inclusão, e ela reforça, né, que precisa ser preventivo e corretivo.
E para ser preventivo e corretivo, eu preciso fazer a gestão, o que significa que eu tenho que ter um acompanhamento. E lá, como eu falei para vocês, envolve todo mundo? Sim, porque não basta ser só o RH, porque tem situações em que a empresa acredita assim, não, eu tenho uma pessoa que é o meu RH, meu administrativo, ele resolve, ele vai cuidar disso. Não, vai passar por muito além disso. Vai passar pelo RH, pelos seus oficiais, pelo substituto, pelas lideranças, por aquelas pessoas que se envolvem em toda a organização e todos os colaboradores. Então não é uma ação para alguns, é para a organização. E o que mudou, né, nessa nova redação? Que é a inclusão dos riscos psicossociais para ser gerenciado como um risco. Porque até então a gente falava, como eu até disse para vocês, a Mônica mesmo, a doutora Mônica, lá no cartório Machado Campos, ela tinha uma semana, a Semana da Saúde, que não vou saber precisar, mas seguramente ela já fazia mais de 10 anos que ela faça a Semana de Saúde, uma semana que ela cuida da saúde emocional, física, ginástica laboral e uma série de atividades. Mas aqui a norma exige mais do que isso, exige gerenciamento como, trazendo um exemplo, numa empresa que trabalha com alimento e tem que gerenciar a contaminação ou não dos seus colaboradores ao manusear aquele alimento ou não, ou uma empresa que produz material de limpeza, qual o risco que os colaboradores passam naquele setor, naquela máquina, naquele processo de produção diante do manuseio da sua atividade. Isso já existe na alimentação, incluir tudo. Eles querem incluir tudo que está vinculado com o emocional e o mental. Então, as avaliações contínuas e as medidas preventivas, o fortalecimento do direito de recusa, né, que seria não participação ou não vinculação, ou por que não se deve fazer, ou por que não usaria aquela atividade ou aquela demanda. O papel direto do RH e das lideranças, então ele sai de um lugar e passa a mobilizar como multiplicadores, e a simplificação para as empresas de baixo risco, como eu disse para vocês. Então, os cartórios eu vejo como um risco intermediário. Eu não acho que seja um baixíssimo risco. Por quê? Porque muitas vezes tem risco, sim, do medo de estar atendendo balcão. Eu lembro de um cartório no Maranhão em que foi assaltado várias vezes e as pessoas tiveram bastante dificuldade posterior de ansiedade, de medo, de pânico, de se sentir que estavam sendo sempre vigiadas. Ou seja, cada situação e cada organização tem que avaliar aonde que está o meu risco mais baixo, vai estar em tal setor, vai estar no setor das escrituras. Não, o risco mais alto nosso aqui é o balcão, porque a gente recebe pessoas que a gente não conhece, não sabe, o nosso público, né? Aqui é um lugar de localização que preocupa, então os colaboradores do balcão se sentem em permanência, vigilância enquanto trabalho. Então cada situação vai ter que ser validada dessa forma. E as exigências, tomaram uma água? As exigências da regulamentação se versa nessas 5 aqui. Identificar os riscos, depois que identifica, analisa, faz o plano de ação, que é o que você vai fazer a curto, médio e longo prazo para minimizar, diminuir ou zerar os riscos que foram identificados. O treinamento e capacitação dos líderes, dos titulares, das pessoas envolvidas que cuidam das pessoas. Os registros e toda a documentação sobre isso, que significa o quê? O relatório do diagnóstico, o plano de ação, as ações, os registros com fotos, com memórias de reuniões, com documentação que mostre e comprove que aquilo que foi planejado foi executado.
E o monitoramento contínuo, que é o quê? Houve diminuição das faltas, houve diminuição dos atestados médicos, houve diminuição das reclamações de doenças como dor de cabeça, cansaço, fadiga, estresse. Então, esse monitoramento também é preciso como indicadores desse processo todo que vocês vão estar fazendo. E aqui a gente pode pensar, né, mais uma coisa para nós, empreendedores, gestores, executar. Mas quando a gente não faz o gerenciamento das pessoas e não cuida das pessoas, porque a gente pode fazer o melhor processo operacional, mas se a gente descuida o nosso olhar das pessoas, esse processo ele segue uma vida útil e logo em seguida a gente não avança, a gente fica parado, porque a gente só cresce quando as pessoas que estão conosco também crescem, que as pessoas terem liberdade para falar, liberdade para contribuir, liberdade para dizer que não está bom, e muitas vezes a gente não tem esses espaços, né? E eu acho que o mais assim, gratificante quando eu olho esse processo da norma é as empresas organizarem momentos para isso, para estar mais perto, escutar, direcionar, compreender, olhar para as pessoas, porque pode levar toda e qualquer organização para um outro nível. Então, esse objetivo da NR1 é definir as responsabilidades, é proteger a saúde e segurança, é orientar para fazer todas essas implementações, tanto preventivas, né? Aqui, repetiu aqui as medidas preventivas e também de continuidade, garantir que vai ser fiscalizado e vai ser cumprido, né? Então, aqui é medidas preventivas e corretivas, tá? Então, essas duas coisas tem que estar alinhado aí. E aqui, bem rapidinho, porque o nosso tempo, eu queria trazer bastante coisa para vocês e aí o tempo era curto, mas assim, ainda tem uma confusão, o que é risco psicossocial e o que é um fator de risco psicossocial. O que é um fator? Significa se eu não olhar para isso, ele pode se tornar um risco. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar só um exemplo. Assédio de qualquer natureza no ambiente de trabalho, seja palavra, seja agressão, seja na forma que comunica, seja no comportamento do líder. Isso ele é um fator que pode causar um possível risco psicossocial. Então, se eu vejo isso, eu tenho que fazer uma ação corretiva disso. Porque se isso passar para um risco, né, se isso avançar, se isso permanecer, se isso for prática, cultura do lugar, ele vai tornar o quê? De fato um risco. E o que é o risco? O estresse, burnout, ansiedade, tristeza, depressão. Então esse assédio vai levar para isso. Então nem todos os riscos vão se tornar, nem todos os fatores de risco vão se tornar um risco. Mas eu preciso estar atento, porque quando eu estou atento, eu posso fazer ação corretiva antes que vire um risco. Ou seja, pegamos lá um outro, baixa autonomia e controle sobre as atividades. Se a pessoa não tem condições de se autogerir, porque ela não tem autonomia, porque ela não sabe o que fazer, ela não sabe a função dela claramente, ela não sabe o que esperam dela, ela não tem clareza de para que ela está dentro daquele lugar, daquela organização, ela pode ter vários movimentos, seja comportamentos agressivos, seja muitas vezes o absenteísmo, né, o presenteísmo, que a pessoa está lá, mas não está fazendo o que tem que fazer, turnover, que é essas faltas contínuas. Então, a gente fica muito claro, assim, o que tenho como fatores que podem me gerar risco e o que já é um risco que eu tenho que efetivamente já tratar de imediato. Então, sinais que vocês podem estar observando, né? Sempre que entrar numa situação emocional, mental, vai aparecer sinais. Então, o colaborador vai perder produtividade, então ele não vai produzir como antes, ele vai estar aumentando a irritabilidade, ou seja, coisas que antes ele fazia com uma alegria, ele já não está fazendo mais. A aparência do cansaço. Então você percebe que não é um cansaço apenas físico. A aparência está cansada. Alteração de humor, né? Negativa para todas as coisas que você propõe como uma nova ideia, algo bom, nada é bom. Essa pessoa, então, né, ela acaba ficando reticente a qualquer coisa que esteja acontecendo.
apatia nas reuniões, ou seja, não está presente, ela está de corpo presente, mas ela não está envolvida em nada. E isso é o que mais a gente vê. O que mais a gente vê. A pessoa está na reunião porque precisa estar, mas não porque ela quer estar. E aqui, quando a gente está falando disso, a gente está falando também em levar as pessoas a estarem no lugar onde elas podem ser felizes. Trabalho é o lugar de conexão de qualquer ser humano com o mundo, com o outro. Então, se eu não consigo me sentir feliz no lugar onde eu trabalho, é porque algo está muito errado. Se o lugar onde a gente trabalha não é um lugar de felicidade, é porque está muita coisa fora do lugar. Então é importante com isso também esse olhar amoroso para o lugar onde a gente trabalha, aonde a gente vive, porque afinal de contas a gente gasta a nossa vida nesse lugar aonde a gente trabalha. A falta de interesse, de comprometimento com os colegas, ou com metas, ou com os prazos, esse sentimento de nada de realização, a ansiedade em níveis intensos, que muitas vezes acarreta insônia, e no outro dia você vê que a pessoa não dormiu a noite inteira, né? O distanciamento social, você convida, vamos fazer uma atividade depois do trabalho, não se envolve, não vai, não sai. Então, são alguns sinais que vocês podem estar observando aí na prática, no dia a dia, né? E aqui eu trago essa pergunta, uma pergunta para provocar mesmo vocês, né? Será que você sabe o que está passando o seu colaborador? Porque eu recebo, assim, muitas pessoas que ela só quer fazer o diagnóstico e fazer isso e resolver, porque agora virou uma lei e que isso tem que ser cumprido ou ela vai pagar caro, né? Ser multada. Mas é muito além disso. A proposta aqui é muito além disso. É a gente realmente buscar fazer dos nossos lugares de trabalho, das pessoas com que a gente convive, um lugar melhor para se viver. Levando mais vida para esses lugares, né? Gerenciando de forma que esses lugares tragam prazer. E aqui eu trouxe alguns depoimentos, bem rapidinho, vou deixar aí para vocês lerem. São depoimentos de pessoas que participam desse programa. Como que hoje eu atendo? A gente faz todo o diagnóstico, faz plano de ações, faz o encaminhamento e nos encontramos com a equipe uma vez no mês, em que a gente trabalha assuntos relacionados ao cuidado emocional, mental, autoconhecimento e também a hipnoterapia de grupo. Então, aqui é percebido nesses depoimentos dessas pessoas que elas entenderam coisas que elas não entendiam, né? E conseguiram equilibrar o trabalho com a vida. Vou ler rapidamente. Sou muito grata a todos os ensinamentos, sempre trazendo orientações importantes para o nosso dia a dia. O projeto nos ajuda a ter mais equilíbrio no trabalho e em nossas vidas. A hipnoterapias de grupo que ela nos proporciona deixa o nosso dia muito mais leve e tranquilo. Essa é uma menina de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Aqui, essa é do cartório da doutora Mônica. Nos encontros periódicos, porque nós temos uma vez no mês, com uma agenda já prevista, vem sendo de muita importância para mim, não apenas como um melhor profissional, mas também como um melhor ser humano. Cada momento é um momento ímpar e é um momento único. Cada final de encontro sinto-me mais preparado de como melhor devo lidar com as situações diversas da vida. Posso resumir o nosso encontro em uma palavra, e essa palavra é enriquecimento. Então, aqui tem mais alguns, quando os colaboradores se desenvolvem como pessoas, quando eles mesmos se entendem, eles vão dar resultados mais efetivos. Então, não vejo, e é bem isso, a norma não é apenas formalidade, ela é muito mais do que isso, a proposta dessas alterações. Óbvio que vai depender de cada um, como vai conduzir isso, né? Esse aqui é da Mônica também, de uma menina lá, uma escrevente, Yasha. Antes eu não percebia quando o ambiente de trabalho, eu não percebia quanto o ambiente de trabalho influenciava na minha saúde emocional. Hoje vejo que estar em um lugar com diálogo e compreensão torna a rotina muito mais leve e saudável. E é exatamente isso. Nós vamos ter sempre sobrecarga, nós vamos ter pressão, nós vamos ter cobrança, mas é como que a gente lida com tudo que nos acontece é o que faz a diferença. E aqui, mais alguns, né, depoimentos que são relacionados a esses encontros.
a substituta aqui lá de Pedro Leopoldo também. Você conduz com clareza, com empatia, com responsabilidade, mas o mais importante é o que ela diz agora. Trouxe conceitos acessíveis e abriu um espaço seguro para a gente falar de saúde mental sem tabu. Então, quando nós olhamos para isso achando que não podemos tratar, que não podemos falar, que não podemos discutir ou olhar para as pessoas na profundidade que eu estou falando aqui, tudo vai ficando muito estranho. E a gente, assim, quando a gente olha, às vezes não tem mais nem solução para aquela pessoa, porque ela vai ficar afastada com laudo aí de 6 meses, 1 ano, e talvez seja uma pessoa boa no seu trabalho, na sua execução, na sua produtividade, e chegou o extremo que vai ter que ficar afastada do trabalho. Então aqui a gente vê, né, a diminuição do atestado, a diminuição da rotatividade, a diminuição de doenças físicas, inclusive, porque aí dá para dar mais uma semana de aula, né? Mas toda doença começa na mente, ou seja, ela é criada aí emocionalmente, a partir daí se gera. Então a gente também tem essas informações da melhoria da saúde física a partir da melhoria da saúde emocional. E aqui, quando eu faço, né, a Mônica eu trouxe porque ela é uma das minhas clientes certificadas e eu trago para vocês. E esse certificado da Mônica, para vocês verem o quanto tá nesse envolvimento, né? É de 24/10. Depois que faz todo esse processo, eu tenho esse certificado, e tá certificado pelo blockchain, né? Que é uma garantia que ela está cumprindo todos esses processos. Então, esse é o certificado da doutora, eu trouxe aqui para vocês verem. Você tem uma pessoa maravilhosa aí que pode contribuir muito com vocês também, com essa parte bem prática, com a experiência, tá aplicado, tá fazendo, tá conduzindo, tá vendo os efeitos, né, como vocês viram esse depoimento de alguns colaboradores dela, do cartório, tá tendo a resposta da própria equipe. E a Mônica tem 10 colaboradores. Então, quando a gente tem a visão ampliada, a gente sempre acha um jeito de fazer. A gente sempre acha um jeito de fazer acontecer. Eu preparei, como o nosso tempo aqui a gente era limitado, né? E eu gosto de cumprir o nosso acordado. Eu preparei um e-book para vocês. Por esse QR Code vocês conseguem baixá-lo, ou também está lá no link da bio, vocês podem baixar por lá. É um e-book que vai trazer algumas informações mais, vai trazer algumas dicas do que pode ser aplicado, para vocês também terem mais informação. Creio que é isso, né? Aqui estão os meus contatos para quem quiser saber mais. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. E vou ficar à disposição porque como é muita informação, né? Como é muita informação, eu queria trazer assim um apanhado geral, porque eu acho que isso não dá para a gente fazer numa conversa. Precisaria ir uns treinamentos, 2, 3 dias, um dia inteiro aí para a gente discutir e olhando, né, as informações, olhando o formulário, olhando o que é pedido, o que é perguntado, como é feito. Mas aqui era realmente para trazer para vocês. Eu realmente acredito que a norma não pode ser só papel, não vai funcionar assim. Você pode até se livrar de uma multa, mas não é esse o objetivo. O objetivo, de fato, é a gente ajudar as pessoas a viverem melhor e a gente também gastar o nosso tempo num lugar que traga mais vida, que traga mais qualidade de vida. Fico à disposição para as perguntas. Agora, Jaqueline, que tema agradável da gente conversar, né? Eu acho que interessa a todos, interessa aos titulares, né, aos gestores, e interessa também aos colaboradores. E assim, tem muita coisa, muito detalhe, assim, que a gente quer entender melhor, que precisaria realmente aprofundar. Você disse para eu anotar meus questionamentos, aí eu anotei aqui que eu gostaria de Bora? perguntar. Por que falar de saúde mental ainda é um tabu? Estava naqueles que uma das colaboradoras fez, ela estava se sentindo à vontade porque estava falando de algo que parecia que para ela não era permitido falar. Veja que Imagina. aí eu queria perguntar isso. Eu tenho outra pergunta também. Vou Tá, fazer vamos logo por... as minhas duas perguntas. Deixa eu Eu queria que responder. depois.
Quer logo Vamos, responder essa? Então fica à vontade. Pode acho que ficar. fica melhor. Questão de organização. Na verdade, é um tabu. Se você sentar com, por exemplo, vocês todos que estão nessa sala, se vocês estiverem passando por uma dificuldade, uma saúde mental, e aqui eu atendo hipnoterapia, vocês viram, eu sou hipnoterapeuta, eu atendo no individual, então processo de hipnoterapia. E as pessoas muitas vezes chegam aqui e já tentaram suicídio 2, 3 vezes, já estão com depressão há muitos anos, e muitas vezes a mãe, o pai, o parente próximo não sabe. Aí eu pergunto para vocês se perguntarem para vocês, se você estivesse passando agora por um burnout, por um estresse, por um síndrome de pânico, com quem você chamaria e falaria? Aí muitas vezes você olha assim, puxa vida, porque a gente nunca passou por uma situação como essa. Mas ainda é um tabu porque as pessoas acham que só vai no psiquiatra quem é louco, só vai para terapia quem é louco, só usa psicólogo, hipnoterapeuta, quem tem um problema grandioso. E a hipnoterapia serve tanto para a gente desenvolver habilidades, potencialidades, quanto também para curar uma dor, um trauma, viver traz dor, traumas, sempre. Se nós estamos aqui, nós estamos vivos e passamos por uma gestação. Tem dores, tem registros, tem marcas, tem traumas em mim e em vocês. O que faz diferença para eu viver bem é o quanto eu cuido dessas dores que estão em mim. Dores eu e vocês temos. Sofrimento nós não precisamos carregar. Nós precisamos aprender a administrar as dores que a gente traz na vida. Então, falar disso, e lá no meu Instagram eu falo abertamente disso, tenho muitos depoimentos de pessoas que falam abertamente disso, porque se nós não falarmos sobre isso com clareza, sem medo, sem vergonha e dizendo o que é, nós vamos ficar em situação pior do que a gente viu nesses slides. Vocês acham que quase 500 mil de pessoas afastadas do trabalho? É muita gente em sofrimento. Nós temos que falar mais disso. Porque quando a gente fala, a gente muitas vezes, a gente não vai trazer. Eu sempre estou dizendo para os colaboradores, fica atento a quem senta do seu lado. Você não tem ferramentas como eu tenho para ajudar, porque eu faço isso. Mas você pode simplesmente ficar ali e escutar. Você pode simplesmente dar um abraço se precisar. Mas só que nós, por esse tabu, a gente não quer nem enxergar. A gente põe um óculos, uma venda para não ver. Então ainda é tabu. Não é tabu, por exemplo, nesse lá que eles já entenderam o que é saúde mental. Que se alguém precisar erguer a mão e dizer assim, eu preciso de ajuda, aqui nesse processo que eu faço, eu tenho uma caixa. Uma caixa que é uma, tipo, é um lugar onde eles podem trazer qualquer dúvida. E eles não precisam nem se identificar se não quiserem. E aí eu faço as respostas e mando de volta. Então é maravilhoso, porque eles também falam. Só que isso vai crescendo em maturidade. Então, por exemplo, com o grupo da Mônica, eles me pediram, nós queremos entender mais como a doença surge a partir da nossa mente e de como eu estou e por que as doenças físicas surgem. Ótimo, nós vamos tratar sobre isso. Então, esse trabalho é muito direcionado justamente para dar esse suporte. Aqui, de novo, tratando, a gente não vai tratar o João, o Pedro, a Maria, nós vamos tratar o grupo, o todo. E eu acho que leva muitos anos ainda para deixar de ser tabu, viu? Que felicidade. Eu estou tão feliz em te ouvir falar com tanta clareza sobre isso. Outra, eu gostei, eu tô anotando aqui ideias. Viver traz dor e trauma sempre. O quanto eu cuido das minhas dores. Vou levar para a vida, viu? Ensinamentos para a vida. E eu queria que você desse aqui para os nossos colaboradores 3 dicas práticas para melhorar o ambiente de trabalho. O que é que a gente pode fazer para melhorar esse ambiente? Amanhã. Amanhã. Primeira coisa, antes de sair para o trabalho, saia com a intenção de viver o melhor dia da sua vida. Porque o que acontece? Essa é a primeira. Porque quando o ambiente não tá bom, eu levanto da cama já desesperada que eu vou ter que trabalhar. Não é verdade? Quando você sabe que você vai para um lugar e você tem uma escolha de ir, como você vai para esse lugar. Então você tem uma escolha. Eu vou para esse lugar que é horrível. Tô trazendo assim bem como exemplo mesmo.
Eu tô indo para um lugar que eu não quero ir, o ambiente não é bom, eu tô com uma dificuldade no trabalho porque tecnicamente eu não tô sabendo, eu tenho um chefe que tá me pressionando, eu tenho um cliente que tá gritando no balcão, então eu já sei que o dia vai ser isso. Então eu posso escolher como eu vou para esse lugar. Primeira dica é essa. Vai para o trabalho para viver o melhor dia da sua vida. Se você fizer isso todo santo dia, eu tenho certeza que o seu ambiente muda. Porque nunca, e completa a tua frase, talvez, Ana, sobre a dor, porque nunca é o que o outro faz comigo, mas é sempre o que o outro liga em mim que já está comigo. Então, se eu vou para um trabalho que não está bom, que eu sei que vai ser difícil, e o outro vem lá no balcão, e que a gente sabe que a gente encontra cliente de todos os tipos, tudo que ele fizer, ele vai ligar um monte de botão em mim, que são as questões que eu tenho comigo mesmo. Mas agora, se ele fizer tudo o que ele fizer e nada me atingir, como se ele não pudesse chegar, tipo aquela barreira que a gente usava quando tinha que atender em 2020, lembram? Que tinha que botar uma divisória aqui para não chegar? A gente faz esse ambiente seguro. Essa é a primeira. Segunda, faz paradas durante o seu ambiente de trabalho. Se você parar agora, se você fizer esse exercício e respirar conscientemente e presente 3 ou 4 respirações, você muda completamente a sua fisiologia. O que que significa isso? Que se você está agitado, você fica calmo. Porque quando eu não estou consciente e presente, a minha respiração, ela não é uma respiração. Ela serve para eu estar vivendo aqui. Mas quando eu faço uma respiração consciente, treine agora. Agora, nesse momento, parem o que você está fazendo comigo e só foque na sua respiração. Eu quero que você respire. Vou orientar. Você vai respirar em 3 tempos. 1, 2, 3. Respira. Segura. 4 tempos. 1, 2, 3, 4 tempos. Segura. E libera. E libera em 6 tempos. Só isso. Então vamos lá. Consciente. Deixa o ar sair. Mais uma vez. Respira, segura e deixa o ar sair. Respira, segura e deixa o ar sair. E perceba o seu corpo depois dessas 3 respirações. Tem diferença ou não tem? Sim ou não? Total diferença. Quando eu não respiro, o meu corpo está em alerta, como se eu tivesse pronta para atacar ou fugir. É as 2 reações. Então, quando eu faço esse movimento, o que acontece? Eu mando um sinal e sinalizo emocionalmente e mentalmente para minha mente reptiliana, aquela mente mais primitiva, que vai fugir ou vai lutar, que tá tudo bem, eu tô segura, não tem perigo e eu posso ficar tranquila. E você pode fazer isso enquanto estiver atendendo o seu cliente. Você não precisa sair do que você está fazendo. Você simplesmente vai usar a respiração ao seu favor. Primeiro, sair de casa com boa intenção. Segundo, paradas para respirar adequadamente e mandar esse recado para você mesmo, que tá tudo bem. Terceiro, nos momentos mais difíceis, por exemplo, que você fica ansioso, que o ambiente estiver ruim, né? Você olha e começa a trazer para sua realidade. O que eu vejo? Eu vejo o quadro, então eu olho para aquele quadro, eu enxergo a minha planta aqui, é um vaso com um vaso azul com umas flores amarelas. Então eu vou tomando consciência do que eu tenho aqui na realidade agora. E aí isso baixa a ansiedade também. E aqui eu tô falando, né, coisas, as 3 coisas não dependem do titular, não dependem do dinheiro, não dependem das outras pessoas. Por que que eu tô fazendo isso? Porque tem um monte de outras coisas que é junto na organização. Mas não adianta eu trazer para vocês se vocês não vão ter condições de fazer. Se o titular não quiser, se o outro não quiser, se acharem que não é adequado. Mas as 3 dicas que eu dei, você pode fazer por você mesma. Por você mesmo. Ok?
Olha quanto de autonomia Jaqueline está oferecendo para a gente, né? Porque ela está dizendo, ó, não depende do outro, depende de mim. Eu estou aprendendo, estou aqui aprendendo muito, tô adorando. E que eu gostaria de convidá-los também, caso também tenham dúvidas, queiram falar. Eu quero agradecer a Graça, que abriu o vídeo dela, Neidilane, Roseane, Diniz, a Frane, obrigada por atender o nosso pedido de abrir os vídeos. Se quiserem falar, podem abrir o microfone, podem falar. Se quiserem mandar mensagem pelo nosso chat também, fiquem à vontade. Quer falar, Graça? Quer falar? Quer, Graça, falar? Quer não? Então, eu vou convidar o doutor Diniz, que também é um dos diretores da Noreg aqui em Pernambuco, para dar algumas palavras para nossa querida Jaqueline, que foi tão feliz na aula de hoje. Antes do doutor Diniz, eu posso dar uma sugestão, Ana. Acho que Claro, no congresso que a colega falou no início, vocês têm que botar um painel sobre essa temática. De é modo. importantíssimo. Vamos falar. Vamos organizar e a gente já vai fazer essa sugestão para a Deise, sim, com certeza. A gente vai falar com ela sobre. Nem se Porque, preocupe. Deixa eu abrir por, agora. Oi, quer falar, Jaqueline? Fale. não, porque, Ana, porque isso ultrapassa a regulamentação. Percebe que isso ultrapassa só a ferramenta da lei, só a letra. Sim, eu acho assim que a gente não pode se limitar aos conhecimentos técnicos apenas da nossa atividade. A gente tem um treinamento jurídico, a gente também cobra isso dos nossos auxiliares, escreventes, né? De toda a equipe da gente técnica. A gente faz um trabalho técnico-jurídico. Mas, para além desse trabalho técnico-jurídico, existe uma pessoa. Aí vem a saúde mental, vem o bem-estar, vem o ambiente de trabalho. Eu vou falar, Jaqueline, eu pratico isso no meu trabalho. Agora, eu não tenho essa formação toda que você apresentou aqui hoje, mas assim, eu converso com eles sobre motivação, eu tento incutir na cabeça deles a importância do trabalho que eles realizam, dar uma visão macro, porque eu sei que a repetição é uma coisa que cansa o trabalhador, a burocracia às vezes perde o sentido nesse processo da repetição. E assim, a gente trabalha com isso há muito tempo. A maioria das pessoas que estão aqui hoje são servidores ou são escriturários, escreventes, auxiliares, gestores, trabalhadores. Há muito tempo. Todo mundo vai ficar nessa atividade por um bom tempo. Essa é a regra da nossa atividade. Então, com o tempo, isso também ocorre um desgaste. E isso é meio natural. Esse desgaste ao longo do tempo, a gente fica cansado. E aí a gente precisa se reinventar, a gente precisa aprender a se motivar, a se acalmar. Por isso que eu pedi para Jaqueline dar umas ideias aqui práticas para como a gente pode conduzir essa nossa, às vezes, ansiedade, às vezes, frustração. Acontece tudo isso, às vezes irritação da atividade, porque realmente tem coisas que acontecem que tiram a gente do nosso equilíbrio. Esse cliente chato aqui no meu balcão. Ontem eu estava no cartório e estava todo mundo na porta me esperando. Doutora, eu estou aqui esperando para falar com a senhora. Não era o meu momento de atender, porque eu estava resolvendo outras coisas, mas eu disse, eu vou parar, eu vou atender, porque tem gente chorando aqui na fila, tem gente com o processo parado que está achando ruim. Eu mudei recentemente de cartório e aí eu estou colocando as coisas em dia lá também. Então, eles ficam nessa expectativa também, os usuários, das coisas acontecerem. Enfim, e assim, eu digo só isso, eu falo também para os meus colaboradores dizendo isso. Olha, se tem alguém aqui no balcão chorando ou reclamando, vamos dar prioridade a esse que está aqui, porque para esse a dor está maior, senão ele não estaria aqui. Então, essa questão da gente ter um pouco de humanidade também na atividade, sensibilidade, eu tenho certeza que muitos aqui têm. Eu só estou reforçando, mas eu tenho certeza que a maioria comunga desses pensamentos. Eu vou abrir a palavra para o doutor Diniz, que ele também quer participar da sua aula, Jaqueline. Vou deixar ele falar.
Olá, parabéns, doutora Jaqueline. Espetacular a exposição. Gostei muito, gostei muito. Eu confesso, doutora Jaqueline, que eu escutei uma vez de um gestor, ele dizia o seguinte, que a grande capacidade de um gestor é saber lidar com as pessoas, essa capacidade de liderança. E o profissional do futuro não vai ser aquele que tem um mero conhecimento jurídico. É aquele que consegue saber lidar com as pessoas. E ontem eu recebi uma mensagem de uma escrevente e eu fiquei até um pouco, assim, emocionado. Ela colocou, eu vou ler para vocês. Doutor, boa noite. Gostaria de agradecer por toda a oportunidade e reconhecimento que vejo que o senhor tem por todos nós. É muito bom ser reconhecida. Confesso que depois de tantos anos fazendo meu trabalho, me dedicando, eu sempre fiz e procuro fazer bem feito. Sei que eu ainda tenho muito o que aprender, mas eu queria agradecer por tudo que o senhor está fazendo e acredito muito que vai melhorar muitas coisas. E estou disposta a contribuir. Só queria deixar meu agradecimento. Boa noite, bom descanso. Eu fiquei assim, poxa, que bom. Eu fiquei, confesso, muito feliz com isso. Como é importante cuidar da mente, da nossa mente, da mente do pessoal que está conosco. Só é possível crescer você estando bem e a equipe bem. Você não cresce só. E isso aí eu venho tentando também desenvolver como doutora Ana, essa, essa capacidade. Era só isso. É, obrigada, doutor Diniz, pela participação. Jaqueline, eu convido você agora para fazer as considerações finais da aula de hoje, por gentileza. Eu quero parabenizar todos vocês que estão aqui, né? Porque esse é um tema muito pertinente. Porque se a gente olhar num ambiente, quanto mais as pessoas forem saudáveis, mais saudáveis a gente vai ser. Então, isso não tem fim. Quanto melhor você estiver no ambiente do seu trabalho, melhor você vai voltar para sua casa. Então, esse é um presente que a gente dá para a gente mesmo. E que vocês possam, né, buscar cada dia mais esse olhar amoroso para si, esse olhar gentil, esse olhar cuidadoso para si mesmo. Porque eu gosto muito de uma máxima que Deus nos mandou amar o próximo como a gente mesmo. Só que na maioria das vezes nós amamos o outro e esquecemos de amar quem a gente é e quem a gente se torna. Então, cuidado, né? Cuide de você para que você possa cuidar também das pessoas que estão bem pertinho e bem próximas. Muito obrigada pelo convite e muito agradecida por partilhar com vocês. Então, hoje a gente sai com um sentimento de gratidão por Jaqueline, por tantos ensinamentos, por tantas ideias, sementes que ela deixa aqui lançadas em nós, que nós possamos levar a praticar o que ela propôs para a gente aqui hoje, né? Então, respirem, pensem. Ela fala também trazer para a realidade o ambiente que você está. Então, dá os três passinhos que ela sugere. E é isso. Então, eu adorei esse tema de saúde mental. Acho que a gente precisa pensar mais e aprofundar mais sobre isso. Sigam a doutora Jaqueline no Instagram, eu botei aqui o endereço dela, mas depois a gente também disponibiliza o material e o endereço pelo site, porque essa aula fica disponível online também, Jaqueline. Para quem não pôde participar da gravação ao vivo, também ela fica disponível para visualização posterior, certo? Então ela fica lá no na nossa plataforma. E aqui a gente tem pessoas agradecendo, muito legal a exposição da doutora Jaqueline, parabéns. E é isso por hoje, pessoal. Eu Busque o agradeço e-book, mais uma viu? vez, a Viu, Ana? felicidade de tê-la aqui conosco. Quer falar? Quer Não, o falar? e-book disponível lá, não deixe de pegar também, que pode, tem várias dicas lá. Pronto. O material dela a gente vai disponibilizar amanhã. A gente publica juntamente com o link da aula na nossa plataforma, porque fica lá online. E nem se preocupe, que eu vou tratar com Deise, com Mônica, essa questão dessa temática no Congresso de Pernambuco. Tá para vir um federal, tá para vir um Congresso Nacional para Recife. Então,
Vamos tratar disso também com Daisy para ela incluir essa temática. Eu acho que é muito oportuna e deveria ser tratada assim como preocupação, meta prioritária dos cartórios também. Nós trabalhamos com pessoas e a gente tem que ter cuidado com essas pessoas também, com esses colaboradores, com certeza. Então é isso, minha gente. Obrigada pela presença de cada um de vocês, pela contribuição. Parece pouco, mas abrir a telinha já é muito, viu? Foi muito bom ver cada um de vocês aqui interessados nesse assunto. Às vezes a gente não tem oportunidade para falar sobre isso, por isso que eu achei tão oportuno. E aí hoje a gente encontrou um tempinho na nossa agenda para parar e pensar. Então foi ótimo. Obrigada mais uma vez a todos, e com isso a gente se despede da doutora Jaqueline e de todos que estiveram presentes aqui hoje. Até logo e até a próxima aula, na próxima quarta. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.